Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura, que Deus possa ministrar ao seu coração e que você possa ser abençoado. Lembra de curtir, de compartilhar, e se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, e você também é convidado a estar ao vivo com a gente todas as manhãs e participar dessa leitura. A gente sempre começa com uma oração para que Deus venha estar ministrando aos nossos corações. Então, bora lá. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Tu és fiel todo o tempo. E o teu amor, a tua graça, a tua fidelidade são maravilhosos. Só o Senhor é santo, digno de ser louvado, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas. Seja feita a sua vontade, o teu querer sobre nós, para que possamos aprender a viver segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, ministre aos nossos corações. Transforma as nossas vidas, transforma o nosso ser, para que possamos estar cada dia mais sedentos da tua palavra e mais perto de ti, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Vem, Espírito Santo, nesta manhã e revela a tua palavra a nós, que através da leitura possamos ter compreensão de tudo o que o Senhor tem para nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Manifeste, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, da sua cura, dos teus dons. Vem com o teu poder, para que possamos cada dia mais sentir a tua presença, sentir o teu mover, ouvir a tua voz e começar a visualizar tudo o que o Senhor tem para nós e para a nossa nação e para o mundo. Que tudo seja para a glória do teu santo nome. Abençoa o Brasil, seu povo, desperta a tua igreja. Assim também traga paz para Jerusalém, abençoe aquele povo. Desperte-os também, para que eles vejam Cristo como Jesus, como o Messias. E que tudo seja para a glória do teu santo nome. Abençoa a vida de cada um aqui. O Senhor conhece nossas lutas, as nossas dificuldades. Seja conosco. Também venha estar derramando das suas bênçãos e das suas graças, para que possamos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Abra os nossos olhos e ouvidos. Vem nesta manhã, Senhor, ministrar as nossas vidas. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ao Senhor seja toda adoração. Ao Senhor seja toda graça. A ti, Senhor, rendemos tudo. As nossas vidas entreguem em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá então. A gente está lendo Deuteronômio e o capítulo é o 9. Moisés vai dar uma exortada no povo agora para eles lembrarem do que Deus já fez, né? Moisés lembra os israelitas o socorro divino. Deuteronômio 9. 9. Tá. Escute, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, vocês que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim, vocês os expulsarão
e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando: é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessa nação que o Senhor irá expulsá-la de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessa nação, dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, os expulsará de diante de vocês, por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A identi- as infidelidades de Israel. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dará toda a boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembre-se, e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês, a ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber a tábua de pedras, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, no meio do fogo. Quando todo o povo estava reunido, no fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas. As duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então, peguei as duas tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, porque eu estava com medo por causa da ira e do furor que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, e queimei-os e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó.
e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Kibrote Hatavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou de Cades-Barneia, dizendo: vão e tomam posse da terra que lhes dei, vocês se rebelaram contra o mandamento do Senhor, seu Deus, e não creram e nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, desde o dia em que os conheci. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tirastes não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Então aqui a gente vê Moisés, né, dando essa exortada no povo, algo que ele está relembrando, né, que aconteceu lá em Êxodo, quando ele sobe, né, no monte e Deus lhe dá as palavras, né, lhe dá a lei. Eu acho muito louco porque ele tinha uma tábua das leis escrito com o próprio dedo de Deus. E quando ele chega diante do povo que vê o pecado, tem um teólogo que ele uma vez falou assim que neste momento o povo meio que era inocente, né, do pecado, porque até então eles não conheciam as leis, né, não conheciam os mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Então Moisés quebra as tábuas na frente daquele povo, para que aquele povo, não conhecendo a lei, os 10 mandamentos, não fosse julgado por eles, né? Então, já que vocês não conhecem, eu vou quebrar isso aqui, Deus não vai julgá-los por o que está escrito aqui. E agora nós vamos conversar e vou te mostrar que isso é errado para que vocês se arrependam. E aí depois Moisés sobe de novo, né, ao monte. E lá ele fica com Deus de novo, só que dessa vez não é Deus que escreve, é o próprio Moisés que escreve o que Deus fala para ele. E então ele desce. O, o judeu, ele acredita que dentro da arca a gente tem as tábuas da lei e os pedaços da tábua que foi escrita por Deus, né? Então, por isso que tem ali a presença de Deus, isso é muito, muito legal. E aí eu tenho um resuminho aqui que ele fala que em Deuteronômio 8 somos exortados a nos lembrar de tudo o que o Senhor já fez e como nos conduziu pelos diversos caminhos da vida. Tanto os bons quanto os maus momentos devem ser encarados como um treinamento, aperfeiçoamento, pois por meio dele o Senhor quer conhecer as nossas verdadeiras intenções. Muitos crentes dizem que são capazes de dar a vida pelo Senhor, mas na hora da aprovação negam com suas atitudes, assim como fez Pedro. Um dos objetivos da aprovação é exatamente este: revelar quem realmente somos, para que tenhamos a consciência que precisamos melhorar. Além disso, somos exortados a não nos esquecer do que o Senhor, quando a aprovação finalmente tiver passado e formos introduzidos na Terra Prometida. E ali a gente conseguir, né, as bênçãos que Deus tem para nós.
E neste capítulo, a grande lição é para que tenhamos em mente sempre os mandamentos do Senhor e a sua bondade, para que não nos desviemos deles e sejamos expulsos, né, da terra prometida. Então precisamos estar sempre firmados no Senhor, sempre firmes ali. E é maravilhoso porque o Senhor é conosco o tempo todo. Deus, ele é um Deus perdoador, mesmo ali ele querendo destruir todos pelos seus pecados, pela condução que eles estavam fazendo. E é bem interessante, porque imagina só, Deus manda o povo se santificar porque Deus queria falar com o povo. Então o povo se santifica e Deus se apresenta, o povo morre de medo. E aí o povo fala assim: Moisés, nós vamos morrer. Faz assim, vai você, fala com Deus, e o que Deus falar para você, a gente vai acreditar. Mas de fundo do coração, vai você e morre em nosso lugar, porque a gente não quer morrer. Então Moisés sobe, né, ao monte. Fica lá 40 dias. O povo falou: Moisés morreu. E agora a gente ficou sem o quê? Sem uma liderança. A gente não consegue ver Deus. A gente não sabe o que vai fazer. Então vamos construir um bezerro de ouro, que vai ser o nosso líder, que vai ser a imagem do Deus vivo, do Deus que nos tirou do Egito. Então, tipo assim, a maldade não estava tão severa no coração deles. Lógico, eles queriam construir algo porque eles viram daquela cultura. E ali eles constroem o bezerro de ouro por falta de conhecimento e por falta de maturidade, por falta de uma liderança. Afinal de contas, a liderança estava no monte, né? E é bem interessante que isso vem à minha memória, a história de Mica lá em Juízes. Mica constrói um templo na casa dele e constrói um ídolo de metal com a prata que a mãe dele dá para ele. Ele pega um levita que estava passando por ali, transforma o levita em sacerdote. Ele meio que constrói um templo para ele adorar a Deus na casa dele. Então, a falta de conhecimento, a falta de instrução, faz com que muitas vezes façamos coisas erradas, faz com que a gente dê passos errados para longe do Senhor, em vez de vir para perto do Senhor. Então, por isso que é bem interessante quando o Senhor fala: medite na minha palavra de dia e de noite. Sejamos sempre firmados na palavra do Senhor, sempre confiados no Senhor, confiando nele, para que a gente possa, né, obedecê-lo e não se desviar dos seus caminhos, para que a gente possa estar sempre firmado no Senhor. E aí a oração de Moisés é incrível, né? Porque ele ele suplica pelo povo, usando a própria autoridade, o próprio poder de Deus para mostrar, olha, vão falar que você não é digno, que você tira o povo do Egito para matar no deserto. Tenha misericórdia do teu povo, bora continuar andando. Vamos continuar. E não é a primeira vez, né? Deus também tem outra hora que fala, cara, eu não vou mais. Vai você com esse povo, porque eu não vou mais. Esse povo é muito teimoso, esse povo faz coisa errada. E aí Moisés fala, se o senhor não for, eu não vou. E ali Moisés de novo faz uma oração e intercede por aquele povo. Quantas vezes, né? Moisés tem que se levantar, e quantas vezes então a gente precisa se levantar em intercessão, em clamor pela igreja do Senhor. Não estou falando de igreja de placas, mas a igreja sim, corpo do Senhor. Todo aquele que se diz cristão, que se entregou a Jesus, muitas vezes precisa de um chacoalhão, precisa de uma exortação, precisa de falar, ô, acorda, precisa se tomar o direcionamento correto, você está indo para o caminho errado, que é o que a gente vê lá em Ezequiel. Muitas vezes o justo também se desvia do caminho. Então precisamos ser atalaias e falar, ô, vamos, volta para o caminho. Ou então, muitas vezes, a igreja dorme, né? Que são as damas de honra. Ela dorme ali e é necessário que haja um que está acordado, esperando a volta do noivo para falar, ô,
Acorda, o noivo está voltando. Despertem, pois o noivo chegou. Então, precisamos ser essas pessoas que têm conhecimento da palavra para que possa exortar aquele que está se desviando, né, do caminho do Senhor e fazer, volta para a palavra, volta para o Senhor, volta. Porque Deus, ele é misericordioso, né? Deus queria destruir tudo que Moisés clamou e Deus veio e encheu de misericórdia e deu uma nova chance para aquele povo. E se a gente pegar todo o Velho Testamento, é Deus dando uma nova chance para o povo o tempo todo. E se a Igualzinho gente, está acontecendo de novo, né, Éder? e se a gente Tá parar hoje, lá, é a mesma coisa. É Deus muitas dando uma pessoas nova estão chance. chamando, estão fazendo, tá, É, tá convidando para conhecer a palavra e ele está dando uma nova chance. Tá, tipo assim, só está se esgotando a paciência de Deus. é Está interessante acontecendo muita porque coisa errada. é interessante, né? Porque com esse estudo, né, a gente percebe que, na verdade, toda a trajetória do povo de Deus, desde a saída do Egito, né, quando Moisés, amando do Senhor, né, livrou, né, eles do pecado, da servidão, né, ele conduziu através do deserto e ali ele fez maravilhas, ou seja, mandou maná, mandou que saísse água da rocha, né? Vinha a coluna de fogo, né? Protegendo o povo durante a noite. E mesmo assim o povo se era um povo, como ele diz, um povo teimoso, não vira e mexe o povo reclamava, resmungava, né, do Senhor. Uhum. E é interessante porque e o Senhor chega até esse momento quando ele relembra os mandamentos, né? Na verdade, ele aqui está passando para aquela nova geração, já que eles não conheceram da primeira vez, né? Por isso do Deuteronômio. E interessante que com o estudo, a leitura de ontem, quando Deus chega e fala assim, olha, quando vocês chegarem naquela terra que está já edificada, que tem vinhas, que tem poços que não foram cavados por vocês, né? Lembre-se do Senhor, porque foi o Senhor que tirou com mão forte da servidão do Egito. Gente, se você olhar isso, isso é a vida exata, a vida de um cristão. Vamos ser sinceros, porque assim, o Egito representava o quê? A escravidão. Então, o Senhor nos livra do pecado, da servidão do pecado, não é verdade? Nas nossas vidas. Uhum. E aí, ao longo do caminho, o Senhor vem fazendo maravilhas. Mas a grande maioria de nós, naturalmente, pecadores que somos, reclamamos, resmungamos do Senhor, não é? Mas o Senhor continua fazendo maravilhas. E aí, a ponto de alguns perder a bênção, porque chega ao ponto que o Senhor fala, não, 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 você, a sua bênção não tem mais, chega, você não entrarás na terra prometida, você ficará aqui, né? Mas mesmo assim, para a grande maioria, ele fala, olha, a terra prometida está lá, quando você chegar na sua bênção, aquilo que eu tenho para você, não se esqueça, não foi pelo seu mérito, foi por minha mão forte. E é interessante isso, né? Porque é exatamente isso a vida de um cristão, né? É sempre isso e o Senhor mostrando para nós, olha, tome cuidado, não é pelos seus méritos. Eu é que proporcionei isso para você. Não se vanglorie, né? E não se É, esqueça de mim quando você estiver lá na sua bênção, na sua porção que eu lhe dei, né? é, Continue fazendo a boa obra, não é? Interessante, essa história toda, na verdade, é um resumo das nossas vidas, né? Como cristão. é. Igual hoje, né? Sempre a gente tem que fazer a vontade do Senhor, né? Ele dá, só que a gente só é bem visto por Deus se a gente
transbordar, né? Lembrar sempre dele, que só ele, só com ele você consegue chegar a um determinado lugar e acessar todas as maravilhas que ele mostra o tempo todo, mas parece que dá uma cegueira nas pessoas, assim, que ele consegue aquilo ali, acha que conseguiu por força do braço dele, e não é. Foi Deus que facilitou, deu tudo para ele ali. Ele É, estava vendo aquelas poder, aquela maravilha que Deus mostrava, iluminava para eles andando, e mesmo assim parece que eles não, o povo não estava crendo que aquilo ali era real, verdade na vida deles. Tava sempre murmurando mesmo, é bem o que você falou. Eu esquecia de agradecer, né? E é Deus que estava fazendo aquilo na vida deles. é. É algo bem difícil de compreender, né? Como Uhum. a gente vive hoje assim, buscando tanto a manifestação do poder de Deus, né? Só que a gente tem algo que eles não tinham, né? Nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, nos lembrando, nos exaltando, exortando, né, o tempo todo, nos Uhum. falando na mente, né? E eles tinham a manifestação física presente do Senhor o tempo todo também. Então precisamos ficar atentos, né? Porque o que eles tinham lá, a gente também tem hoje. E quantas vezes a gente murmura, quantas vezes a gente reclama, quantas vezes a gente tem inveja, né, do próximo, quantas vezes a gente fica magoadinho com Deus. A gente está numa geração hoje que a gente chama de muito mimizenta, né? E não é só o Uhum. povo de fora, é o povo de dentro da casa do Senhor também, é tudo assim. Pessoas com milindre, pessoas que se você exorta, ai, não vou mais vir aqui na igreja. O problema é seu, a vida é sua. Você precisa ter maturidade, você precisa crescer, você precisa ser forte. Aqui não fala, mas diz que Moisés pegou o pó daquele ouro, jogou no meio da água para o povo tomar, para que eles se lembrassem que o ouro não é nada, entende? Então, muitas vezes a gente precisa voltar os nossos olhos ao Senhor, né? E não podemos esquecer quem Ele é e o que Ele fez. Ontem a gente estava conversando de uma pessoa que foi visitar a igreja que os filhos foram chamados para ir. E chegou lá, era aquele evangelho da hipergraça, de que você não precisa pedir perdão, de que você não precisa se arrepender, que Deus vai fazer tudo o que você deseja. Cara, isso não está na Bíblia. Quando Jesus fala lá, pedidos em meu nome, e tudo que você pedir em meu nome, para que o Pai seja glorificado, então eu farei. Então a gente esquece disso, a gente pega, tudo que pedir em nome de Jesus ele vai fazer. Só se o Pai for glorificado nesse pedido, porque senão ele não vai fazer. Então precisamos estar atentos a realmente o que o Senhor deseja aos nossos corações. Só que para isso é igual aqui, ele está exortando o povo. Lembre-se de quem é Deus. Lembre-se que o que Deus fez. Lembre-se do que vocês fizeram. Nesse versículo 9 é bem isso. Lembre-se do que vocês fizeram, e mesmo assim Deus teve misericórdia de vocês, e por isso hoje vocês ainda estão vivos. Porque se fosse se Deus exercesse a sua ira e a sua vontade, vocês todos teriam sido destruídos. Pensa só ali esqueci o nome daquele cara, que era parente até de Moisés, ele era primo de Moisés, e no final ele queria era o lugar de Moisés. É Co alguma coisa, esqueci o nome. E ele queria o lugar de Moisés, ele queria tomar posse, ele queria ser o sacerdote, ele queria ser visto. E ali ele começa a trair Moisés, Corá, e começa a criar uma rebelião. E quando vê isso, Moisés não pega ele, julga e prende ele ou mata ele, não. Moisés se prostra diante do tabernáculo e fala: se eu estiver errado, que eu seja consumido. Mas se Corá esteja errado, que ele e todos que estão com ele sejam consumidos. E aí você tem uma cena incrível
de Deus abrindo a terra e consumindo Corá, seus familiares e aqueles que estavam com ele. Então, precisamos deixar que Deus resolva as questões. Precisamos nos prostrar como Moisés fez diante de Deus e colocar: Deus, está nas suas mãos, você escolheu esse povo. Se esse povo está fazendo essas coisas erradas, é porque eles não têm conhecimento. Então, em vez de destruí-los, vamos tentar ensiná-los. Mas mesmo assim, eles eram um povo teimoso. E esses 40 anos serviu para que, como o Diego falou, uma geração saísse, outra entrasse. E Deuteronômio é explicando tudo o que aconteceu, né? Para aquela geração que vai entrar na Terra Prometida. Vamos pro 10? Ora, Fiquem à vontade, se quiser ler. Vou ler. As iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas a que tinha escrito antes. Realmente os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim. E eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito. E ela ficará conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos joacanitas e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgoda e de lá para Jotbata, Jotbata, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor esperou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, o fim de ministrar e pronunciar bênçãos e seus nomes, como se faz ainda hoje. E por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe prometeu.
Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Exortação ao temor do Senhor. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, que o ame e sirva o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça os mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe deu para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e todo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje. Se você seja fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, e o Deus dos deuses, o Senhor Arano dos Senhor, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, e não agem com com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe aliança, alimento e roupa. Amém. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam no apeguem-se a Ele e faça os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, e por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que você viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. É bem top, como ele tinha prometido a Abraão, né? Jacó. Aqui dia, viu dona esse versículo aqui, é aqui no 19, meio que responde aquela pergunta de ontem da Elizabeth, né? Sobre você, como é que ele falou lá, não
Pediu para ele temer só a ele, né? Só a Deus. O 20, né? É o 20. Sobre julgamento, né? Exato. Ontem ela falou a gente discutiu bastante no final sobre Ele tá falando de novo, né? é, De jurar, jure somente pelo seu nome. E é aquilo que a gente falou, né? A palavra jurar, o significado dela é bem isso mesmo, né? É obediência, é confirmar que somos um povo de Deus. 11. A gente está lendo 10, Ok. no versículo 20. Obrigado. Ele repete de novo, né? O que a gente estava lendo ontem, se eu não me engano, no 6, no 8, não lembro. Mas que ele fala de novo, né? Temam ao Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Então, é o que a gente estava falando, né? O povo viu as coisas e mesmo assim eles ainda vão cair, né? Eles vão. É um povo teimoso, como a gente vê lá em Ezequiel, né? Que Deus fala assim para Ezequiel: continue pregando, mesmo que eles sejam casa rebelde, mesmo que eles não vão te ouvir. Então a gente tem ali desse povo hebreu um povo teimoso, um povo que se perde muito fácil, né? E aí a gente está vendo aqui Moisés exortando eles, né, mostrando a misericórdia do Senhor ao dar a eles de novo a tábua da lei, né? Ele e Moisés lhes mostra que o Senhor proveu novas tábuas, né? Está escrito aqui para que o pacto entre eles fosse continuado. Então Deus chama Moisés, faz um pacto com Moisés, mostra a lei, mostra na verdade os princípios que são necessários para viver diante do Senhor. Moisés vê eles com o bezerro de ouro, vai lá e quebra o bezerro de ouro por causa da idolatria deles. E mesmo assim, Deus tem misericórdia daquele povo, não os destrói por causa da oração de Moisés, chama Moisés de novo, escreve as leis de novo, por misericórdia do povo. Aí ele continua que, caso quisesse, Deus poderia ter desistido do povo, pois eles haviam pecado, mas não fez isso. Ontem a gente estava num culto da família e quem trouxe a palavra leu sobre Manassés. Manassés, acho que é isso, que é um dos reis. E esse rei em Crônicas, ele fez coisas terríveis, sabe? Idolatrou outros deuses e tal, ao ponto de, no final da história dele, ele ser preso pela Babilônia. E nessa sua prisão, sofrendo com muitas dores, ele clama, ele lembra do Senhor. E aí ele clama ao Senhor tão profundamente que Deus o ouve e Deus o restaura, Deus o restitui rei de novo sobre Israel. E quando isso acontece, ele manda quebrar todos os ídolos que tinham nos templos, quebrar tudo que não vinha do Senhor e começa a colocar aquele povo para voltar a adorar a Deus, para voltar a conhecer ao Senhor. E o Senhor o abençoa, né? Então, eu vejo nisso, eu vejo isso que está acontecendo aqui com o povo, né? Deus, ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus que ele cumpre o que ele prometeu. Mas aí a gente volta lá, como o Diego falou, né? Muitas vezes a gente não está pronto para a promessa. E assim como aconteceu com Moisés. Moisés levou todo aquele povo, ele viu a terra prometida, mas não entrou. Porque ele descumpriu e não poderia mais receber, né, aquela promessa. E aí a gente coloca aqui, o capítulo encerra com uma nova exortação à obediência. O Senhor lhes mostra que o segredo da prosperidade deles na nova terra estava em guardar os seus mandamentos e viver segundo as suas escrituras. Foi de agrado de Deus amar Israel, assim como a nós. Os princípios de crescimento e desenvolvimento nessa terra
são mais semelhantes ainda do que ainda em nossos dias, né? Então, obedecer a Deus significa que tudo na sua vida, não significa que tudo vai dar certo, mas com certeza que você terá uma vida próspera, no sentido de que não lhe faltará coisa alguma e você viverá em paz. Aí eu volto, lembro lá do Salmo 23, né? Quem sabe decora aí, vai estar lá: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu posso todas as coisas. E no hebraico não é bem assim. No hebraico, no original, é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então muda muito o sentido, muito sentido. Então precisamos, mesmo no meio das lutas, das dificuldades, ter a certeza de que obedecer ao Senhor não significa que vai nos trazer sempre prosperidade e sempre paz, mas sim que é o melhor caminho, porque Ele vai estar conosco. E precisamos ver lá na frente. Precisamos parar de ser imediatistas, né? E querer as coisas para agora, mas eu não consigo não ter em minha mente a palavra obedecer. É o tempo todo. Deus desejando que eles obedeçam, obedeçam, obedeçam. Eu vou te dar a terra, vocês vão conquistar. Só que é preciso que vocês expulsem os povos daí, para que vocês não caiam na mesma idolatria deles. E o que o povo faz? Não expulsa. E aí a gente vê coisas terríveis acontecendo em Juízes, a gente vê coisas terríveis acontecendo em Reis, em Crônicas, os profetas exortando o povo para que o povo se arrependa. E mesmo assim o povo precisa, a mão de Deus precisa pesar sobre aquele povo para que eles vá cativo. E aí sim, eles começam a mudar as condutas. E é bem interessante que a gente não tem na nossa Bíblia, mas a história de Macabeus é bem isso. É o povo lutando pelo que acredita. Já mudou a história, sabe? Depois do exílio, eu acredito que o povo hebreu ainda continua errando muitas coisas. Mas essa parte de adorar outros deuses é corrigido severamente no coração deles. Então, precisamos hoje identificar quem são os deuses que estão tomando o lugar de Deus em nossa vida, né? Para que possamos realmente obedecê-lo, se santificar e estar diante do Senhor o tempo todo, conhecendo a sua lei, conhecendo a sua palavra, conhecendo suas escrituras, para que possamos estar, né? Viver segundo a sua vontade, segundo o teu querer, e tomar posse de tudo que Ele tem para nós. Mas para isso é necessário maturidade, crescimento e uma transformação de vida. Olha, ninguém hoje, todo mundo em silêncio, de boa. Eu vejo essa palavra assim muito bem clara, cara, no que a mensagem está querendo passar. É tudo muito bem claro mesmo, entendeu? A gente acaba discutindo algumas coisas assim na dúvida, né? Mas na dúvida de alguns pontos, né? Igual ontem foi, mas é obediência o tempo todo, cara. Os benefícios da obediência, né? Eu já estava aqui no 11 já. Sabe o que é interessante? Tá vindo na minha mente aqui que o Êxodo, se a gente começar a comparar as coisas, o que é o Êxodo? O Êxodo é a libertação do povo, né? Que estava cativo. O que a gente é hoje? Cativo deste mundo, cativo do pecado, cativo também, onde a gente vai ser perseguido por defender a nossa fé, né? Vamos colocar assim. E aí a volta de Jesus é o quê? Um novo êxodo.
né? E o que seria Deuteronômio, vamos colocar assim? É nos mostrando que com a volta de Jesus a gente vai voltar a conquistar a Terra Prometida. Só que dessa vez, diferente de Moisés e de Josué, Jesus vai expulsar a todos, né? E se a gente, vou colocar assim uma visão pré-milenista de que o Senhor vai literalmente exercer o milênio, 1.000 anos na Terra, e dentro desta visão há pessoas imortais, né, com um corpo glorificado que serviram a Jesus na sua vida e foram transfigurados, né, com a volta, no momento da volta do Messias. Só que dentro desse milênio, Jesus vai estar reinando em Jerusalém. Mas também dentro disso haverá pessoas comuns como somos hoje, né? Vamos colocar assim, pessoas mortais. Colocando esse contexto, a gente vai ver tudo acontecer de novo. Porque não com os imortais, né? Não aqueles que estão com o corpo incorruptível, já com o corpo glorificado, mas com as pessoas. Elas vão ver anjos, vão ver pessoas com o corpo glorificado, vão ver Jesus e mesmo assim vão traí-lo. Porque aí a gente tem lá em Apocalipse, no final lá acho que é 19, e fala que Satanás é solto, né, por um período de tempo, e ele volta a enganar aquele povo. E aí sim a gente tem a última batalha. Então, dentro dessa visão pré-milenista, a gente está vendo o êxodo, Deuteronômio, acontecer tudo de novo lá no futuro, né? Deus libertando o povo, tirando eles da escravidão. Por 1000 anos, em Isaías fala que a função daqueles que tiveram seu corpo glorificado é levar a mensagem, é governar junto com Jesus e lhes mostrar a verdade para aqueles que ainda ficaram, e que a gente está vendo aqui, né, no Deuteronômio, reensinando ao povo para que depois venha conquistar aquela terra. E aí, e mesmo assim a gente vê lá no final, mesmo com a terra conquistada, o povo volta a idolatrar outros deuses, volta a cair no pecado. E a gente vê lá no final, depois do milênio, um grande exército se levantando contra Jesus, mesmo o vendo governar sobre Jerusalém. Então, dentro desta visão, precisamos ficar atentos para que a gente não seja, vamos colocar dessa forma, né, para que a gente não seja esse povo que não recebeu o corpo glorificado, e sim que a gente seja aqueles que, ao Senhor romper o céu, sejamos arrebatados e recebemos o nosso corpo glorificado. Dentro desta visão. Isso aí, gente. 6 horas. Já foi 1 hora. O 11 é meio grande. A gente entrar nele, a gente vai de novo até quase 7 horas da manhã. E não saída, né? Levar o Dali para um jogo lá do outro lado da cidade. Tem que ser cedo, que o jogo é 8 horas. Tem que ir lá levar ele longe para crer. Então vamos estar encerrando aqui hoje. Hoje é sexta, né? Então a gente volta segunda-feira para continuar lendo sobre Deuteronômio. E entendendo, né? Como Deus é cuidadoso com os seus, como ele é zeloso e como isto é maravilhoso. Fechou? Diego, pode orar para a gente? Por favor. Sim, vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor concede a nós, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos reunidos, ó Pai, mesmo que de forma remota, ó Pai, mas reunidos em Teu nome, ó Pai.
reunidos para aprender da tua palavra, Pai, e essa palavra que tem ensinado tanto, ó Pai, ao meu coração, ó Pai, e também, ó Pai, no coração dos que estão aqui, ó Pai. Paizinho, queremos pedir, ó Pai, nesta manhã que o Senhor, ó Pai, através de todo esse estudo, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, mude, ó Pai, o nosso entendimento, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a não termos, ó Pai, o coração endurecido, ó Pai, pelas coisas do mundo, ó Pai. Não permita que isso venha acontecer, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, através do seu Espírito Santo, ó Pai, o discernimento, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, das promessas que o Senhor tem para cada um, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, sê com todos aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, que temos orado, ó Pai, por eles. Sê com toda a tua igreja, ó Pai, fortaleça, ó Pai, os seus filhos, ó Pai, para a batalha diária, ó Pai, contra as coisas do mundo, ó Pai. Que o seu nome, ó Pai, seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, a oportunidade, cada momento, de falar o teu nome para aqueles que ainda não conhecem, ó Pai, que não ouviram das tuas maravilhas, ó Pai. Paizinho, agradecemos, ó Pai, sê conosco durante esse dia e durante esse final de semana também, ó Pai. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Depois dessa oração, a gente encerra a nossa leitura de hoje. A gente leu Deuteronômio 9 e 10, e como Deus tem manifestado o seu poder e a sua glória, né, sobre as nossas vidas, e é maravilhoso ver o cuidado, né, os detalhes como Deus age, né, e a gente precisa estar sempre atento às suas leis e aos seus mandamentos, que é o princípio, né, da nossa vida. Seja muito bem-vindo, então, se você gostou da leitura, curte, comente, compartilhe e esteja com a gente ao vivo. Deixa um comentário aí que a gente te manda o link para que você possa participar com a gente ao vivo dessa leitura e acrescentar também o seu conhecimento, a sua história, para que haja um crescimento mútuo em nossas vidas. Então, que Deus te abençoe e que você possa ser transformado pela palavra do Senhor.